Vamos lá, então a gente vai começar o nosso estudo de hoje, feito esse comentário prévio aqui antes da nossa abertura, né, sobre essa questão é sempre importante a gente ficar informado sobre o que acontece relativo à doutrina espírita no nosso meio, né? Vamos sempre aguardar com expectativa os bons trabalhos. E o César lembrou, né, que os filmes nem sempre são tão bem produzidos como a gente gostaria, mas isso é uma característica do cinema nacional, né, que a gente ainda tem ainda essa visão um pouco amadora do cinema, né, mas com o passar do tempo a gente vai melhorando a nossa produção, melhorando também os nossos pacotes, né. Se por acaso um filme como esse, por exemplo, fosse levado para os Estados Unidos, que já tem um know-how muito, muito grande, seria muito bacana. Ao mesmo tempo que, se nós pegássemos um romance desse e transformássemos em novela, aí nós teríamos uma produção de primeira, já que a novela, por exemplo, é o forte do Brasil, né? Então, uma minissérie o Brasil também faria com primor, porque também tem uma qualidade enorme, principalmente a Globo nas suas produções, né? Então, filme de cinema, assim, a gente ainda está tendo dificuldade, até porque é por falta de recurso também, né? Nosso Lar, que foi uma grande inovação pelos recursos tecnológicos que foram investidos ali, diferentemente dos outros filmes, né? Percebe-se que quando a gente vê filme nacional é sempre um romance, uma situação do cotidiano, nada de grande produção. Então, apesar dos pesares, Nosso Lar foi investido uma grande tecnologia. Foi bem bacana nesse sentido, né? Mas com o passar do tempo a gente vai crescendo, exatamente porque precisa reativar o mercado nacional, né? E os filmes com temáticas espíritas têm aí fazendo esse papel, chamando o pessoal para o cinema, percebendo que os filmes produzidos dão recursos, e isso é muito legal. Vamos lá então. Bom dia a todos. Pois é, exatamente, né, Balk? Pega uma novela, por exemplo, uma novela das 6, que ninguém tem muita pretensão e coisa e tal. De repente a gente pega ali efeitos muito interessantes, uma história muito bacana, as interpretações também muito bem feitas, né? Então é tudo uma questão de foco, né? A gente precisa só focar no ponto certo e saber desenvolver esse recurso. Vamos lá então, meus amigos. Nós estamos na questão 922, vou fazer uma recapitulação rápida. Nós estamos no capítulo que trata das penas e gozos terrenos, né, ou seja, a felicidade e infelicidade relativas ao nosso mundo terreno, né? Então aqui nesse item, nesse primeiro item, Kardec explorou um pouquinho sobre tudo aquilo que envolve as dificuldades, os transtornos que os seres humanos, né, os encarnados em especial, porque já que os desencarnados também sofrem consequências disso, as causas dessas mazelas, dessas angústias que nós encontramos aqui hoje, né? Porque de um modo geral, quando nós falamos sobre o porquê das pessoas passarem por essas dificuldades, passarem por essas aflições todas, nós começamos a olhar para o dia a dia, ligamos a televisão, conversamos com as pessoas na rua, pessoa do trabalho, pessoa da nossa família e tal, e pergunta, mas por que você sofre tanto? Por que você é tão infeliz? Aí um começa a fazer uma queixa, o outro começa a fazer outra queixa, e de repente a gente começa a perceber que, de um modo geral, tudo acaba se encaixando no mesmo ponto. E é exatamente esse ponto que a gente vai explorar aqui no nosso estudo de hoje. Então, na questão 920, Kardec pergunta, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Já conversamos sobre isso, e até mesmo numa passagem do Evangelho, Jesus comentava que a felicidade não é desse mundo, exatamente porque o estado de felicidade, o estado de plenitude, são os sentimentos mais desenvolvidos, dos mais elevados, consciência tranquila, o indivíduo que tem as suas necessidades básicas satisfeitas, né? Então ele não tem ambições para ir além daquilo que ele precisa, ele não sofre além do necessário. Então aqui no nosso mundo hoje, que é exatamente uma característica de um mundo que nos oferece oportunidades de crescimento, pelos desafios, pelos aprendizados, dificilmente nós vamos ter tempo para poder desfrutar simplesmente dessa plenitude, já que nós estamos o tempo todo sendo estimulados ao trabalho constante. É um trabalho sacrificante.
um trabalho desgastante emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, né? Então, de modo geral, a gente está sempre preocupado em ultrapassar alguns desafios, né? Em superar alguns desafios que dizem respeito à nossa evolução, e não temos como fazer, ou fazemos uma coisa ou fazemos outra, né? E a nossa vida material, ela ainda é uma vida muito dependente de necessidades básicas, como alimentação, como conforto, e nem todos encontram essas necessidades aqui nesse mundo. Então, quando a gente fala de felicidade, nós falamos de uma questão de estado de espírito. Não falamos de uma felicidade baseada nos fatores externos, né, como patrimônio, como uma posição social, porque isso é sempre instável. Tudo isso que diz respeito à matéria, como o nosso próprio mundo passa por constantes transformações, a gente vê, por exemplo, na Flórida agora um furacão se aproximando, a gente não sabe quais são os estragos que isso vai provocar. De repente a gente vê aqui no Chile, nesse fim de semana, e também na costa dos Estados Unidos, e lá também no Panamá, nós tivemos ali vulcões entrando em erupção. De repente a gente vai lá para o outro lado do mundo, encontra um terremoto. Então a gente vê que a matéria está em constante transformação. Consequentemente, se nós depositamos a nossa felicidade em cima da matéria, como por exemplo um patrimônio imobiliário, um carro, uma empresa, isso se transforma. A matéria é uma condição natural, faz parte da lei natural essa transformação constante da matéria. Então nós não podemos depositar nossa felicidade em cima de algo que está em plena transformação, em constante transformação. Bodhiciane. Porque se eu falo, bom, eu sou feliz porque eu tenho, a partir do momento em que eu não tiver mais, eu perco a minha felicidade. E aí então nós percebemos que essa felicidade que nós acreditamos existir, na verdade é apenas uma condição de conforto e de satisfação, como a gente sempre tem frisado nesses nossos últimos tempos. Né? O Brás colocou, né, que mesmo aqui na Terra podemos ter felicidade espiritual. Difícil, Brás. Dificilmente a gente vai ter. Como, por exemplo, se nós falarmos de um espírito como Madre Teresa, de um espírito como Chico Xavier, que traziam para nós exemplos de espiritualidade do mais alto nível, mesmo assim eles sofriam as angústias, porque dificilmente você consegue ser feliz vendo a infelicidade do outro. E eles lidavam com esse sofrimento. Como é que Madre Teresa poderia dizer assim, eu sou feliz andando pela rua e vendo pessoas, por exemplo, mendigando, crianças morrendo de fome? Como é que nós podemos falar, imaginar Chico Xavier sendo feliz, tratando de pessoas, dando comida na rua? Né? Então, quer dizer, dificilmente você consegue conciliar aquela paz de espírito vivendo esse cenário tão problemático, tão doloroso, como se encontra, como existe à nossa volta aqui nesse nosso mundo. Então, na verdade, assim, eles vão aos poucos se desprendendo para poder alcançar essa felicidade, mas ela jamais vai se tornar plena aqui nesse nosso mundo. Exatamente porque aqui há essas características de desafios, de expiações, de provas que são muito dolorosas. Né? O Alberto colocou que poderia ter consciência tranquila pelo trabalho que realizavam. Né? Sim, então, é um começo, né? A consciência tranquila, as amizades que estão à volta deles e tudo mais. Então isso cria certamente uma estrutura íntima de felicidade muito sólida, mas não completa, exatamente porque dificilmente ele vai conseguir desfrutar dessa felicidade vendo essas angústias à nossa volta. Porque a gente pensa assim, não, eu sou feliz porque eu não me envolvo com os problemas dos outros. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. Porque como é que você pode ser feliz comemorando, sabendo que do teu lado tem gente passando as necessidades mais básicas no mundo como o nosso? Né? Então, assim, a gente lembra assim, consciência tranquila, dever cumprido, a satisfação de ter amizade. Então isso tudo começa a se construir para se solidificar na verdade quando alcançarem aqueles patamares superiores no mundo espiritual. Aí sim eles podem desfrutar dessa felicidade. Né? Naturalmente essa é a nossa visão dessa felicidade, porque aqui, pelo que a gente vê, você não consegue imaginar isso tudo. Né? Bom dia pessoal. Então aqui a resposta, né? Se o homem pode desfrutar na Terra da felicidade completa, a resposta não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E a grande maioria dos habitantes aqui no nosso planeta é de espíritos comprometidos com o passado.
E a gente jamais vai conseguir ter uma grande jornada para frente, sabendo que para trás existem ainda aquelas amarras que prendem ele naqueles compromissos delituosos que um dia ele vivenciou. Então nós estamos aqui comprometidos com esse trabalho de depuração. Depois que a gente se depurar, aí sim a gente consegue pensar na pureza real dos sentimentos e dos valores que a gente tem. Como é que você pode pensar assim, eu quero ser um espírito puro, sabendo que atrás do seu currículo está tudo sujo? É incompatível. Então, na verdade, essa elevação, ela faz parte de um processo em que a gente começa no início, lá numa fase mais primitiva da nossa evolução, a gente age como infantilmente e inconsequente. Depois de um tempo a gente adquire um pouco mais de consciência e a gente começa a responder pelos nossos erros. Depois de um tempo a gente não mais comete erros, mas a gente se preocupa em corrigir os erros do passado. A gente está nessa fase de cometer poucos erros e já se comprometendo um pouco mais com o passado. E quando a gente fala a gente quem exatamente? Nós falamos em nome de todas as pessoas do planeta? Nós falamos em nome, por exemplo, daqueles países que estão em conflito, daqueles países em que há grandes diferenças sociais, daqueles países em que há a opressão dos mais fortes sobre os mais fracos? Vemos então que uma parte está preocupada em corrigir o passado para poder avançar com o futuro. A outra parte nem sequer imagina que exista passado ou que exista futuro. Simplesmente vive o presente tentando sobreviver. Então, por um lado, nós vemos ali que saindo dessa fase de provas e expiações para o mundo de regeneração, que é exatamente essa regeneração, é a nossa preocupação em resolver as questões do passado. Mas as provas e expiações ainda mostram claramente as nossas deficiências, as nossas limitações. Porque essas deficiências que geram problemas e que exigem depois reparação. O aprendiz colocou, mas isso implica que Jesus não se sentia feliz em nos ver assim. Mas no caso dele, aprendiz, a gente pode colocar que, nesse caso de espíritos missionários, é exatamente um sacrifício pessoal na condição em que ele se encontra, vivendo naquele patamar, na dimensão dos espíritos puros, dos espíritos que já têm consciência, né, dos espíritos que trabalham nessa dimensão crística, se a gente pode dizer assim, ali eles já encontraram a felicidade plena. Mas o que acontece? A responsabilidade, o conhecimento, o amor que eles conseguiram desenvolver dentro de si mesmos, os levam a fazer sacrifícios em benefício daqueles que estão atrasados. Então é diferente, ele não veio aqui porque ele precisa, ele veio aqui com o compromisso de ajudar a transformar. Agora a grande maioria de nós está comprometida com esse mundo porque é aqui que é o nosso mundo. Nós não temos condições de viver no mundo superior porque nós não temos valores superiores ainda. Então essa é a diferença dos missionários que se sacrificam para poder ajudar aqueles mais atrasados e daqueles que estão atrasados. No nosso caso, nós estamos nessa condição de ainda espíritos primitivos. Primitivos não, né? Vamos dizer, primitivos espíritos inferiores. E esse nosso mundo é a nossa casa. A gente pode dizer que a nossa constituição moral, ela é típica desse mundo. E se nós por acaso fôssemos para o mundo superior, o mundo onde não houvesse essas mazelas do tempo atual, será que a gente conseguiria se adaptar lá? Todo mundo diria assim, claro que sim, vamos passar para esse outro mundo, vamos viver nesse outro mundo, mas a gente começa a lembrar quais são as deficiências morais que a gente tem. A gente tem uma sexualidade desequilibrada, basta ver, por exemplo, o bombardeio que a gente sofre na televisão, os relacionamentos problemáticos que a gente arruma por causa de insatisfação na sexualidade, por causa de incompreensão para a satisfação do parceiro, para as irresponsabilidades que nós temos hoje, nós levaríamos essas deficiências para esses mundos. E como é que a gente conviveria com espíritos mais elevados, trazendo ainda essas limitações? A questão da violência. Nós temos um instinto de violência. Qual é exatamente, só como eu comento com vocês, que tipo de programas ou que tipo de situações dão mais ibope no nosso mundo hoje? Quando você assiste a um jogo de futebol e vê um quebra-quebra no campo. Quando você assiste a uma novela e você vê, por exemplo, os atores se espancando, interpretando uma cena de violência. Isso aumenta a nossa audiência. Nós levamos esse instinto violento. E nesses mundos superiores não há mais violência.
Como é que a gente vai conviver então com as intrigas, com a corrupção, com as distorções dos nossos valores, vivendo num mundo mais elevado? Por isso que nós estamos aqui, porque nós temos afinidade com esse ambiente moral, não um ambiente físico necessariamente. Então, esse ambiente moral é a nossa casa. Já no caso dos superiores, vem aqui em missão, mas eles não fazem parte daqui. Cumpriu a sua missão, voltam para seu reduto, voltam para a sua família espiritual, que é onde eles vivenciam essa espiritualidade, essa felicidade. Essa é a diferença que nós temos entre ser do mundo ou estar temporariamente nesse mundo, comprometido com algum tipo de atividade. Né? Temos todas, mas a gente não sabe usar, né, César? Não adianta a gente querer forçar a nossa natureza. Seria mais ou menos como se você pegasse um equipamento de alta tecnologia e levasse para uma sociedade primitiva e dissesse assim: olha, se vocês conseguirem trabalhar com isso, vocês vão conseguir melhorar o mundo de vocês. Aí eles ficam procurando e falam: onde que a gente liga? Né? Então, na verdade, não adianta a gente querer forçar. Tudo faz parte de um processo, mas nós somos ainda impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam agora. Só que o agora, nós estamos vivendo essa fase. Não adianta querer pegar uma criança que passa por uma fase de alfabetização e querer arrastá-la, levando para anos mais evoluídos. Ela não vai conseguir acompanhar aquele aprendizado. Então a gente tem que olhar para a nossa volta e dizer assim: bom, aqui é o nosso mundo, esse é o nosso momento, nós temos esse potencial, nós temos essas dificuldades, vamos trabalhar para evoluir. Mas sem angústia, sem sofrimentos, a gente vai poder acelerar tanto quanto possível, que é o mais importante. Bom dia, Francis, Suzana, Cirema, André, João, tema, bom dia para todo mundo. Questão 921, para a gente poder ali dar continuidade. Kardec colocou: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um desfrutar de uma felicidade relativa? Aí essa é a relatividade, quer dizer, você pode ser feliz tanto quanto possível aqui, desde que você entenda exatamente o que é essa felicidade. Esse que é o problema que nós encontramos o tempo todo. Nós confundimos, mais uma vez, satisfação, prazer com felicidade. Então eu falo assim: mas eu sou uma pessoa muito feliz. Mas quando se fala sobre essa felicidade, na verdade nós estamos presos ainda à dependência de elementos exteriores. Nós temos, por exemplo, uma dificuldade muito grande para alcançar esse estado de harmonia interior, mas a gente sempre depende de alguém para satisfazer as nossas carências. A gente sempre depende de um produto para nos dar um determinado tipo de conforto, para nos colocar numa posição social. Então, na verdade, nós depositamos a nossa felicidade nas mãos dos outros, para que os outros nos façam felizes, para que as posições nos coloquem nessa condição e para que os objetos nos tragam essa satisfação. A gente não aprendeu ainda que a felicidade está dentro de nós. Então, sim, é possível desfrutar de uma felicidade relativa, desde que a gente saiba onde encontrá-la. Coisa que a gente, infelizmente, ainda não sabe ainda. A gente ainda vive essa ilusão de que eu estar cercado por um grande muro, isolado de todos os problemas, não me misturando com ninguém, já é o suficiente. Então fazer essa viagem interior, fazer essa reflexão mais voltada para si mesmo, para aquilo que você é, para aquilo que você consegue, né? Para aquilo que você consegue aproveitar de você para você mesmo. Aí sim você consegue ser feliz. Então são poucos ainda que sabem viver dessa forma. A maioria continua vivendo essa ilusão desse mundo de faz de conta, né? Se divertindo, acreditando que essa diversão é felicidade. E na verdade é uma situação muito fugaz, né? Ela vem rápido e vai embora rápido. Agora a gente tem essas instruções o tempo todo, em que a gente consegue realmente vivenciar isso, né? E normalmente as pessoas que estão ligadas que têm a sua religiosidade bem desenvolvida, que conseguem desenvolver-se espiritualmente, mesmo vivendo aqui nesse mundo, essas conseguem alcançar.
Então nós temos pessoas das várias religiões, como religiosos da Igreja Católica, das igrejas protestantes, do Espiritismo, do Budismo, que eles vivem suas vidas profissionais, vivem suas vidas sociais, familiares, lidam com as suas dificuldades, mas estão voltados para a sua fé. E aí então não é a religião que transformou, mas é a religiosidade que está despertada. Porque religião muitas vezes provoca também dependência. Alguém se enfia no meio de uma instituição e fala, eu sou feliz aqui dentro. Na verdade ele é dependente daquilo. Se você tirar aquilo dele, ele começa a entrar em parafuso. Por isso então a gente lembra que a religiosidade é diferente de religião. Religiosidade é o sentimento de espiritualidade que começa a aflorar dentro dos indivíduos. E é isso que vai fazer com que as pessoas consigam encontrar a felicidade dentro de si mesmas. Então aqui foi perguntado, né, se cada um pode desfrutar de uma felicidade relativa, já que não é possível encontrar a felicidade completa aqui no nosso mundo, pelo menos nessa fase, enquanto a gente passa por essas dificuldades todas. E os espíritos respondem que o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Voltamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala, né, sobre as bem-aventurados os aflitos, as aflições atuais, as aflições do passado. Duas passagens que Kardec traz para nós, mostrando que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje é causada pela nossa ansiedade, pelas nossas frustrações, pelo nosso egoísmo. Basta ver, por exemplo, que por que hoje todo mundo enfrenta um problema familiar? Quando se fala em casamento, casamento hoje não é mais um paraíso, ele já se transformou num desafio. Felizes daqueles que conseguem viver décadas numa relação. E por que isso tudo? Porque as pessoas entram numa aventura amorosa, numa aventura de sensações, numa aventura de prazeres, e cada um disputando o seu espaço, na verdade, concorrendo um com o outro, para tentar ser feliz sozinho. Né? Parabéns, César. Para tentar ser feliz sozinho. Então hoje a gente percebe que, assim como no casamento, como no ambiente profissional, que a gente, uma sociedade consumista sempre impõe aquela questão de a lei do mais forte, que você precisa ter uma posição, que o outro é o seu adversário, que você está concorrendo com ele o tempo todo. Então a gente vê que nas famílias, na sociedade, está todo mundo disputando espaço para tentar ser feliz sozinho. Só que nessa disputa solitária é a lei do mais forte, mas na verdade numa guerra, a gente lembra sempre que essa é uma frase dos grandes pensadores em torno desses conflitos, numa guerra não existem vencedores. Você pode subjugar o seu adversário pela força, mas todo mundo perde. Ou você perde materialmente, ou você perde emocionalmente, você perde a sua tranquilidade, você perde a sua decência, você perde os seus sentimentos mais nobres. Todo mundo sai perdendo. E numa sociedade dessa, como a gente percebe que as pessoas estão disputando entre si, todos saem perdendo. Daí então que o próprio homem que gera a sua infelicidade. E o pior é que na maioria das vezes é por muito pouco. A pessoa chega em casa aborrecida com alguém no trânsito, alguém no trabalho, alguém que encontrou na rua, e por motivo bobo ele chega em casa aborrecido e que estraga o dia da família e tudo mais. Só que isso vai minando a sua tranquilidade, vai minando ali a sua consciência, o seu estado emocional, que chega uma hora que ele explode. Então a gente vê que normalmente essa própria infelicidade que o homem cria para si mesmo, na verdade é fruto da sua intranquilidade. Exatamente porque ele não se deu conta ainda de que o propósito dele estar aqui vivendo num mundo como o nosso, né? Meu nome é André Gustavo, bom dia, sou aqui de São Paulo. O propósito de nós estarmos aqui nesse nosso mundo é muito diferente desse que a gente acredita. Nós estamos aqui para sobreviver. Não estamos aqui para sobreviver. A sobrevivência é uma condição natural da nossa permanência aqui. Mas o nosso propósito de estar aqui é aprendermos experiências morais para nos desprendermos das características desse mundo e viver um ambiente diferente. Mas a gente vive aqui acreditando que a frase popular que a gente sempre coloca, né, viva intensamente porque a vida é muito curta.
E aí, então as pessoas depositam todas as suas energias, todas as suas emoções, todas as suas vontades apenas na conquista dessa felicidade ilusória. Só que na verdade ele está desperdiçando ali recursos importantíssimos. Seria mais ou menos essa ideia de viver a vida intensamente, como a gente saiu recentemente daquele período de Jogos Olímpicos, é mais ou menos como se você pegasse um maratonista, né, ou um velocista para correr uma maratona. Então ele vai querer disputar naquele primeiro trecho para chegar mais rápido aonde? Então ele corre 100 metros com toda a sua força, se esquecendo que ele tem mais 42, 195 metros. Quer dizer, 42 quilômetros é muita coisa. Então é assim que a gente faz, a gente está vivendo com muita intensidade, mais ou menos com aquela história do coelho e da tartaruga, uma parábola muito interessante. Parábola não, né? Me fugiu o nome da história agora, né? Mas uma história muito, muito interessante que mostra isso. Em vez da gente caminhar com constância, a gente caminha, né? Fábula, obrigado, me fugiu a palavra, né? Uma fábula muito interessante que mostra isso, que a gente está sempre correndo com uma ansiedade, com desespero, com uma vontade de chegar não se sabe aonde, sendo que na verdade a gente deveria poupar energias e viver com sabedoria, investindo apenas energia naquilo que é necessário, apenas se concentrar naquilo que realmente tem importância. Enquanto que a gente fica andando igual coelho, correndo desesperado no meio da floresta, batendo cabeça no meio das árvores, a tartaruga está caminhando tranquilamente para chegar no seu destino. É assim que a gente tem que fazer, mudar um pouquinho. Agora, o grande problema que a gente observa é que o mundo aprendeu a viver assim. Nós aprendemos a viver assim desde os tempos mais antigos. É pegar, por exemplo, quando a gente volta no tempo, estudando a história antiga, a gente chega na época dos romanos, era assim. Era conquista, era disputa, era morte, coisa e tal. Passou um pouco de tempo, a gente começou a entrar na Idade Média, começou a chegar ali o tempo do feudalismo, por exemplo, era aquela história dos senhores feudais, dos nobres, dos reinos, um querendo conquistar o outro. Chegamos na época da Revolução Industrial, veio aquele capitalismo mais forte, né, aquele capitalismo mais intenso, a mesma coisa. Até voltando um pouquinho na época dos grandes descobrimentos, quando o Brasil, quando a América, de um modo geral, foi ali encontrada, né, pelos europeus naquela época, é a mesma coisa, quer dizer, temos que disputar riquezas o tempo todo, temos que ter pressa, porque se a gente não faz, o outro faz. Então, na verdade, é uma questão cultural, nós vivemos essa afobação. E hoje você fala para alguém assim, escuta, você tem que viver com mais calma, com mais tranquilidade. Ele fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, e ninguém sabe fazer mesmo. A gente tem hoje as doutrinas orientais, o budismo, que prima pela reflexão, que prima pela harmonia. Quando você chega para alguém e fala assim, eu sou budista, hoje eu vou tirar a minha tarde, né, vou tirar o meu fim de tarde, às 6 horas eu vou lá para o meu templo, é isso aí, né, César? Viver uma vida zen. Eu vou lá para o meu templo, eu vou ficar ali durante 1 hora refletindo. As pessoas vão te olhar e vão te dar um remédio de tarja preta dizendo para você, olha, toma esse remedinho porque você não está bem. Mas por que eu não estou bem? Eu só quero parar e ficar refletindo. Então quando você fala que você vai viver uma vida, né, vai com Deus, André, bom dia. Pois é, toma um frontal, né, Florzinho? Que você não está passando bem. Então, na verdade, quando você opta por um estilo de vida diferente, as pessoas estranham. Exatamente porque a sociedade toda aprendeu a viver de uma única forma. E quando você quer viver diferente, você destoa. Lembra que eu comentei com vocês? Nós fizemos um estudo que foi aqui no próprio Livro dos Espíritos, na parte 3, eu não me lembro exatamente qual foi, em que eu coloquei para vocês aqui uma música do John Lennon. E a gente começou a estudar a letra da música. Né? Então ele falava assim que eu me esqueci o nome da música agora, me escapou o nome dela, mas na época em que ele lançou essa música, ele era casado com a Yoko Ono, tinha o filhinho dele ali, o Julian Lennon, e ele fez a seguinte opção, ele falou assim, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar em casa cuidando do meu filho, e a minha esposa vai trabalhar. Aí ele escreveu uma música, né, que em português diz, né, as pessoas dizem que eu sou louco, mas eu não sou. Eu só quero ficar parado vendo o carrossel rodar, porque eu quero viver a minha vida. Então, na verdade, quando ele fez aquela opção de dizer assim, olha, eu não vou mais bater cabeça na rua, eu vou mudar meu modo de viver. Todo mundo chegava para ele e falava assim, escuta, você está bem? Você está legal? Você precisa de ajuda?
Ele falou, gente, eu estou ótimo, não precisa se preocupar comigo. Então, quando a gente muda nosso modo de viver, buscando essa tranquilidade, as pessoas estranham. E até mesmo nós estranhamos porque a gente não está acostumado com isso ainda. Aí as pessoas estão querendo viver no interior. Aquele filme Campo dos Sonhos, para quem assistiu, com o Kevin Costner, um filme muito legal. Você se lembra que um enredo dizia assim, né, que aquela voz no milharal na fazenda dele dizia assim, se você construir, ele virá. Aí ele construiu aquele campo de beisebol no meio do nada, foi taxado como louco, nem ele sabia o que acontecia. Mas no final do filme tem uma história interessante, tem uma parte interessante, em que ele tinha que vender a fazenda dele, e aí então a filha dizia, não venda porque eles virão. E aí então aquele que era o escritor dizia para ele assim, olha, não se preocupe que as pessoas virão. Elas virão para esse lugar e sentirão uma paz tão grande que elas nem sabem porquê. Elas só querem vir aqui e ficar olhando para o nada. Então, na verdade, é esse tipo de necessidade que as pessoas têm, mas elas não sabem como fazer. Hoje nós temos condomínios que são construídos, né, no meio de florestas. Não, porque aqui é o paraíso dos condomínios e coisa e tal. Aí todo mundo olha e fala, como eu gostaria de morar naquele condomínio. Só que você vai ter que pagar tanto. Ele vai ter que trabalhar igual um desesperado para comprar aquele pedacinho do céu. E aí então começa aqui, para ele conquistar o paraíso, ele tem que viver o inferno. Então, na verdade, nós podemos construir esse paraíso dentro de nós mesmos apenas mudando o nosso modo de viver. Mas não, a gente quer concentrar ainda essa nossa tranquilidade na matéria. A gente acha que ter paz interior é você ganhar na loteria. Só que se você quiser atormentar a vida de alguém, você dá um prêmio de loteria para ele. Porque ele vai pegar aquele dinheiro, ele vai querer gastar com tanta coisa que ele não vai conseguir mais dormir. Então não adianta a gente querer buscar fora de nós essa felicidade. Tem que buscar dentro. Só que para isso a gente precisa fazer uma reeducação. E é uma reeducação de gerações que a gente vem aprendendo. São gerações, são esse tempo todo de história que eu passei para vocês, a gente sempre foi condicionado a viver nesse desespero, nessa angústia, nessa ansiedade. Do contrário, a gente não vai conseguir fazer nada. Por isso a gente tem que começar a fazer essa reeducação, principalmente não a reeducação social, mas uma reeducação espiritual. Aí sim a gente vai se conscientizar como espíritos que somos, como espírito que a gente é, e aí então a gente vai começar a viver de fato assim. Eu não preciso correr tanto, eu não preciso comprar roupas de marca, eu não preciso ganhar grandes salários e tudo mais. Esse é o problema. A Suzana colocou, né, chega a ser até demagógico, né, pedir a alguém calma nesse mundo hoje. Né? Pois é, as pessoas pedem calma com estresse, né? Elas pedem calma gritando, vocês repararam? A Aprendiz colocou, né, eu ando abismado com as postagens nas redes sociais, né, quanta incoerência. Temos que mudar muitas coisas, né? As melhores postagens. Pois é, Aprendiz, né, mas é uma questão de as ferramentas surgem, mas a gente não sabe como usar. O dinheiro, a comunicação, as oportunidades de trabalho, todas elas chegam para nós e são neutras. Uma rede social ela é neutra, ela fica ali parada. Você coloca nela o que você quer. O dinheiro que eu dou para você, ele é neutro. Você faz com ele o que você quiser. E normalmente a gente sempre utiliza isso para poder intensificar cada vez mais essas ansiedades que a gente acaba alimentando. Por isso que quando fala hoje que a depressão é o mal do século, não é à toa. Porque a depressão, na verdade, é a explosão. O indivíduo vive estressado, desgastado, com aquela cobrança o tempo todo, com aquela pressão. Quando ele explode, puf, ele cai em depressão. Então as pessoas estão preocupadas em tratar a depressão, mas se esquecem quais são as causas da depressão, que é exatamente o modo de viver das pessoas. E agora com essa fase de comunicação a gente não tem sossego. Você liga, por exemplo, a televisão e você está bombardeado de notícias te estressando. Você vai para as redes sociais, um monte de postagens te estressando. Você vai para a rua conversar com alguém, os assuntos são sempre estressantes. Aí depois o indivíduo fica deprimido, ele vai tomar um comprimido. Só que na verdade a depressão nada mais é do que o resultado do estilo de vida que ele levou durante anos. Então na verdade hoje nós temos que reeducar o nosso modo de viver, reeducar as nossas crianças. Hoje você pega uma criança, por exemplo, com 6, 7 anos de idade, ela vai para a escola, ela faz natação, ela vai para o inglês, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que tipo de adulto a gente está produzindo exatamente?
Você coloca a criança para assistir televisão, é violência, produtos que ela tem que comprar, coisas que ela tem que buscar, lugar que ela tem que ir. Então, na verdade, a mente dela está saturada de tal forma que as nossas gerações mais novas já estão cansadas. As novas gerações já estão estressadas. Né? Já falo para você, Gustavo, só um instantinho. Tá? Então, quando a gente vê, algumas vezes saem algumas notícias sobre aquelas comunidades que se isolam, a pessoa fica até meio esotérico, meio não sendo muito simpático com a sociedade. Então as pessoas se fecham numa chácara, vivendo da agricultura, de subsistência, vivendo aquelas músicas, aquela coisa bem... os hippies do passado, né? Ou os esotéricos do presente. As pessoas comem aquela comida vegetariana. O dia deles é ficar capinando a horta, colhendo ali o material, cantando as suas músicas, fazendo as suas orações. A gente passa em frente e fala, meu Deus, quanta gente louca. Eles são loucos e nós somos os normais. Sendo que, pois é, César, isso, só que mesmo assim, se você vai para um lugar como esse, muita gente não consegue se adaptar. Porque a sua vida é tão estressada, tão desgastante, é tão dinâmica, digamos assim, que aquele tipo de vida é insuportavelmente monótono. Então nem isso a gente consegue ter. Na verdade, teria que fazer assim aquela crise de abstinência. Você coloca alguém num ambiente como esse, fechado num quarto, tomando remédio para se acalmar. Depois, quando ele ficar calmo, você solta, porque senão ele vai sair correndo e vai pular um muro. Então, mais ou menos assim, nós estamos... A droga que a gente usa hoje, que todo mundo está viciado, é a droga do estresse. Para você sair do estresse, você tem que sair dessa fase de passar por essa crise de abstinência, depois você se equilibrar e começar a viver uma vida normal. Né? Pois é, até as crianças já estão assim. Hoje o índice de suicídio, por exemplo, de adolescentes, o Dr. Jairo Bauer, que é psiquiatra, né, ele tem ele trabalha em parceria com o UOL, e a especialidade dele é exatamente sobre a juventude, sobre os jovens, a sexualidade e os jovens, né? Então eu assisti uma entrevista que ele fez com uma psiquiatra falando sobre o suicídio entre os jovens e mostrou um aumento significativo causado principalmente por distúrbios emocionais, seja por frustrações amorosas, seja por cobranças da família. Jovens cometendo mais suicídios e de uma forma extremamente violenta. É por disparo de arma de fogo, é por se jogar de cima de um prédio. Adolescentes que não viveram nem a vida ainda, com 13, 14, 15 anos, cometendo atos dessa natureza, tão dolorosa, tão desastrosa, simplesmente porque a sociedade cobra um comportamento desse. Na Coreia, por exemplo, na Coreia do Sul, conversei com vocês, os jovens que são universitários estão cometendo suicídio que se tornou já um problema de saúde pública. Porque ele está na escola sendo cobrado para ter um excelente desempenho, porque quando ele fizer a universidade ele tem que ser um super profissional. E a criança então na escola começa a perceber que o rendimento dela não está bom, ela simplesmente se mata. Que mundo que é esse que a gente está vivendo? Como é que a gente pode dizer que você consegue viver uma felicidade relativa se a gente não conseguiu ainda perceber que a felicidade é algo interior? Né, a Suzana colocou, jovens estão pulando de prédios simplesmente por tédio. Exato. Essa é a situação que a gente vive hoje. Né, a Tina colocou também, né, vem desde a infância, de outras vidas também. Não, mas é muito mais por educação. Essas existências que nós temos hoje, Tina, elas servem exatamente para isso, para corrigir aquilo do passado. Só que na verdade, em vez da gente corrigir, a gente continua dando continuidade naquele ciclo vicioso que a gente vivencia. Kardec faz um comentário aqui, rapidinho, deixa eu ver aqui, que não é tão rapidinho assim. Kardec coloca o seguinte: o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê a existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Olha o comentário de Kardec contradizendo aquilo que a gente colocou. Normalmente a gente vê que a nossa vida hoje é uma longa passagem e toda a nossa existência depende disso hoje. Exato, né, aprendiz? Ou suicidam-se ou entram em drogas. Quer dizer, são dois caminhos terríveis. Feliz daqueles jovens que conseguem passar por essa fase sem se desviar do caminho. Aqueles que conseguem chegar no futuro de uma forma equilibrada já são ali quase que vencedores. Já estão no pódio. A medalha de bronze já está garantida.
Só falta ele trabalhar um pouco mais para ganhar a medalha de ouro, para ser bem sucedido como um espírito, não como um homem na sociedade. Então, felizes daqueles que sobrevivem a essa fase terrível. Continuando para nós aqui. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. E essa hospedaria precária significa porque esse nosso mundo é um mundo precário. É um mundo que tem as dificuldades da matéria, é um mundo que tem as dificuldades de sobrevivência. Então a gente está aqui temporariamente vivendo essa experiência. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Olha só, excessos de toda a natureza. Excesso alimentar, excesso emocional, excesso físico. Aí então a gente começa a ficar doente, remédio o tempo todo, médico o tempo todo, hospital o tempo todo, cirurgia o tempo todo. Por quê? Porque nós criamos essas patologias. Ninguém veio programado muitas vezes para passar por um infarto. O indivíduo infarta por estresse. Ele não veio para ter um aneurisma cerebral, ele não veio para ter uma gastrite. Ele não veio para ter um problema de pulmão. Na verdade é o seu estilo de vida que cria essas situações. Aí então ele vai dizer assim, como é que você vai ser feliz tendo que frequentar um hospital o tempo todo para tomar remédio? Vai com Deus, Lígia, bom dia, bom trabalho. Então é o modo de viver que tem que ser revisto. Continuando aqui para nós, se remontarmos, olha só, olha que importantíssima essa passagem. Se remontarmos pouco a pouco a origem do que achamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Então é só fazer um retrospecto daquilo que você vive hoje e começar a perguntar onde começaram os meus problemas. Aí você vai voltando e pensa assim, se naquele ano, se naquele momento, se naquela vez eu não tivesse feito isso, eu não estaria nessa condição hoje. Só que não adianta, o tempo não volta. Mas a gente tem a oportunidade de recomeçar. Por isso aquela passagem importantíssima de Chico que dizia para nós, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. E se nós analisarmos essa frase e aplicando ela hoje na nossa realidade, ela é extremamente poderosa. Porque não adianta você ficar lamentando, chorando pelo leite derramado. Mas reflita, mude o seu foco, muda a sua direção, o seu modo de caminhar e começa de um modo diferente. Aí as coisas vão começar a dar certo, mas é aquele investimento, né? Um agricultor, por exemplo, para poder colher uma boa colheita, ele não colhe na hora que planta a semente, ele vai colher depois que a semente germinou, que a semente floresceu, que ela deu seus frutos, que ele teve que preparar a terra durante todo esse processo, cuidar para que ela possa chegar. Então quando eu começar a mudar minha vida agora, eu vou começar a colher os frutos daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas a gente não tem paciência para isso, para ficar esperando as coisas acontecerem. A gente quer fazer a coisa acontecer agora, infelizmente. Né? Tina, a gente tem sempre a gravação, o nosso amigo Dudu que faz a postagem, você pode depois encontrá-la lá no Facebook, tá, onde ele posta os artigos, os links lá. Tá, mas depois a gente passa para você, só você lembrar que a gente vai te repassando. Vamos lá. O César colocou um processo de recuperação, depende exclusivamente da pessoa querer e todos os recursos que ela precisa, né? Não adianta você querer forçar alguém a viver de um jeito se você mesmo não vive daquele jeito. Os pais hoje estressados querendo que os filhos tenham vida tranquila. Como isso? A gente só ensina aquilo que a gente sabe. A sociedade não adianta querer mudar alguma coisa que nem ela sabe viver ainda, né? Mas livre-arbítrio ele é uma liberdade, César, mas se você não souber usar essa liberdade, ela não tem muito efeito. E infelizmente a gente não sabe usar muito ela. Eu posso querer, mas nem sempre eu consigo fazer isso pela força que eu tenho, porque a gente não tem uma referência. Por isso que hoje esses espíritos tão nobres que chegam entre nós vivem aqui hoje exatamente para isso, para dar para nós exemplos de conduta,
Só que na verdade eles são idolatrados, mas eles não são seguidos no seu exemplo. A gente pega, por exemplo, olha que bonito esse espírito, como ele é importante, coisa e tal. Todo mundo coloca um quadro na parede e você continua estressado olhando para o quadro na parede. Viver como ele ninguém quer. Até porque tem que renunciar a muitos hábitos que nós estamos acostumados a ter. E essa renúncia, ela impõe sacrifícios. Sacrifício de perda de oportunidades, perda material, perda emocional. Então, na verdade, assim, a gente tem que fazer renúncias para alcançar essa mesma condição. Só que os espíritos sempre nos lembram que são renúncias que são muito importantes. Renúncias valiosas que vão nos trazer resultados positivos. Só que, mais uma vez, a gente não tem paciência para esperar. A gente quer que num toque de mágica toda a nossa vida se transforme, a gente seja a pessoa mais harmoniosa, mais tranquila, mais pacífica do mundo, sendo que a gente não é assim. Tudo tem que ser um processo de transformação. E aí depende da filosofia de vida que cada um adota. Por isso que hoje nós temos tantas doutrinas orientais. Aqui no Brasil, o budismo ele não tem tanta força. Mas, por exemplo, uma doutrina semelhante como a Seishonoye é algo que preenche muito a vida das pessoas. Elas têm ali as suas religiões, mas adoram ouvir uma palestra, adoram frequentar um centro de reuniões da Seishonoye, a leitura de livros da Seishonoye. Por que isso tudo? Porque a doutrina oriental começa a resgatar aquela paz interior que ela perdeu, ou que ela nunca teve. A gente traz a doutrina, por exemplo, por que as pessoas vão para as instituições religiosas? Porque ali elas encontram uma paz, pelo menos momentânea. Ele sai do trânsito, senta numa igreja, fica parado olhando para o altar, dá aquela meditada, pensa um pouquinho, de repente ele sai, levanta e sai correndo de novo pela rua igual um desesperado. Como um indivíduo consegue ser emocionalmente saudável vivendo dessa forma? Questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Olha só, essa situação em que todos nós conseguiremos ser felizes de um modo equilibrado, porque quando a gente fala que a felicidade de um é desgraça do outro, é assim, olha, eu quero ser feliz tendo um excelente salário. Muito bem, só que esse meu salário alto vem exatamente porque alguém ganha pouco. Porque no nosso mundo não tem riqueza que brota do nada. As riquezas do nosso mundo elas são distribuídas. Se elas são distribuídas de um modo desigual, significa que algumas pessoas têm muito e a maioria tem pouco. Então, se eu penso que a minha felicidade depende de um conforto material, significa que eu quero ter muito dinheiro. Para eu ter muito dinheiro, significa que alguém tem pouco dinheiro. Então, quando a gente fala sobre felicidade terrena, a gente vê que ela é nunca igual. Mas sim, a gente vem aprendendo, né? Através dessas experiências dolorosas que cada país vivencia, crises econômicas nos países europeus, crise econômica na América do Norte, as dificuldades naturais dos países da América Latina, nessas outras nações do hemisfério sul e tudo mais, né? Então a gente vê que essas dificuldades sociais que todo mundo enfrenta é exatamente para escancarar a necessidade que nós temos de reformular o nosso sistema social. O capitalismo é interessante? Sim, é interessante. Só que ele impõe aquela ideia do cada um por si e Deus para todos. Quer dizer, o mais forte fica mais rico e o mais fraco fica mais pobre. Ao mesmo tempo que nós temos a ideia do socialismo, que era uma ideia muito interessante no início, acabou se desvirtuando embora a distribuição igual de renda para todo mundo, ela acabou se sustentando em cima do poder. E o poder também corrompe, não é só o dinheiro que corrompe. Então hoje nós temos que encontrar um meio termo de entender, de aprender o melhor modo de produzir, ao mesmo tempo o melhor modo de distribuir. Aí sim todo mundo vivencia igual, pelo menos nesse sentido, porque a gente falou de dinheiro, né? Mas e emocionalmente? Todo mundo quer ser feliz. E normalmente eu quero ser feliz tendo uma pessoa do meu lado que normalmente está comprometida com outro.
E se eu puder torcer para ela desmanchar aquele relacionamento, para poder viver comigo, ótimo. Então eu estou preocupado com a minha felicidade. Mas e a pessoa que vai ficar chorando depois? Ah, mas aí é cada um por si. Aí não dá para a gente fazer muita coisa também, né? Já que cada um tem ali o seu par perfeito, cada um acha que o seu par perfeito é aquele que você gostou, que você se sentiu atraente e tudo mais. A Miriam colocou: os produtos importados mais baratos, mesmo com todos os impostos que pagamos aqui, normalmente à base de mão de obra barata e escrava. Infelizmente também é uma distorção da nossa sociedade. A Suzana colocou: se você deseja dinheiro, muito dinheiro, você precisa saber que outros não terão para você ter. Né? Esta é a dinâmica do capitalismo. Sim, é o desequilíbrio. A quantidade de dinheiro é a mesma, de riqueza é a mesma. Só que para todo mundo disputar esse pedaço de bolo, quem tiver a mão mais forte é o que vai tirar mais. César colocou, né, quando se consegue ter quando se consegue não ter nenhuma criança subnutrida, sem escola, sem dormir na rua, é um grande avanço. É aquilo que eu falei para vocês, né? Hoje a gente olha, os espíritos falam isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eles dizem assim para nós, né? Principalmente nas leis morais que nós estudamos, na lei de sociedade e tudo mais, a gente olha e pensa assim, a nossa sociedade hoje ela está completamente desequilibrada, está terrível, está isso, está aquilo. Aí os espíritos falam assim: faz uma comparação com o passado. Como é que você acha que era há 100 anos aqui no Brasil? Quando você começa a analisar o estilo das pessoas que viviam no século passado, há um século, e as pessoas que viviam no presente, nós tivemos um avanço significativo em termos de saúde, de educação. Há um século, por exemplo, somente as pessoas que tinham dinheiro eram capazes de estudar. O índice de analfabetos era enorme. Hoje nós temos escolas públicas para todo mundo, escolas precárias, sem dúvida nenhuma. Mas hoje tem escola, naquela época não tinha. Hospitais, as pessoas morriam em casa, morriam na rua por falta de atendimento. Hoje nós temos hospitais públicos deficientes? Sim, mas temos hospitais públicos. A violência naquela época era terrível. As pessoas matavam e morriam por nada, por banalidade. Hoje nós temos a polícia que dá segurança, temos um sistema judiciário que dá uma segurança. É precário? Sim, mas hoje nós temos. Então, é uma evolução. Claro que nós estamos passando por uma fase de transição, estamos ainda com muitas carências, com muitas necessidades, mas quem sabe daqui um século, daqui 2 séculos, daqui 1, 2 encarnações, a gente vai encontrar um mundo diferente. Essa é a tendência. O mundo de regeneração é exatamente isso. Esse processo de transformação, não apenas dos nossos valores, mas das nossas instituições. Que nós conversamos sobre isso recentemente. Que falava exatamente dessa situação. Da necessidade de nós modificarmos as nossas instituições para alcançarmos essa igualdade, essa legalidade. Legalidade não, mas a moralização das nossas instituições. Só que para você moralizar um tribunal, é importante moralizar os juízes. Para você moralizar os juízes, é importante você moralizar os cidadãos. Porque o juiz é um cidadão. Ele veio de uma família, ele veio de uma escola, se tornou um juiz e foi para um tribunal. A gente quer mudar o tribunal sem mudar a sociedade? Como é que isso é possível? A gente quer mudar, por exemplo, o nosso Congresso. Olha a época das eleições aí. Voltamos para aquele tema, em política e espiritismo. 2 temas extremamente ligados. Porque a nossa responsabilidade em transformar o nosso mundo é a nossa responsabilidade na sociedade. Você quer anular seu voto, você quer votar numa mulher pera, num palhaço, num ator, num jogador de futebol, você vote, mas lembre que a sua contribuição não está ajudando em nada na transformação da sua sociedade. Essa conscientização política, essa conscientização social é o que vai transformar de fato o nosso modo de viver. Não adianta a gente xingar porque os senadores não prestam, porque os deputados não prestam, porque o prefeito não presta. Eles são cidadãos como nós. Eles eram vizinhos de alguém, eles participavam das festinhas na casa de alguém, de repente ele cresceu, se formou, se candidatou, votaram nele e ele foi para lá. Então antes dele ser a personalidade pública que ele se tornou, ele era um cidadão comum. Então para a gente poder mudar as nossas personalidades públicas, temos que mudar as pessoas comuns. A gente não está disposto a isso. Né? O Zé lembrou, né, que o Brasil foi o último a abolir a escravidão, né, só pouco mais de 100 anos. Né, e saiu um documentário que o Brasil foi um dos maiores importadores de escravos da história da humanidade.
Nós temos culpa nisso? A história mostra isso e traz as consequências. Nós estamos vivendo essas consequências. Temos que saber lidar com isso agora. Francis colocou, né, a mudança começa em nós mesmos. Se não mudarmos, não mudamos nada. E muito menos ninguém, sim. São mudanças individuais, são mudanças das pessoas, das suas famílias. No esporte, por exemplo, a gente vê os atletas gastando dinheiro à toa, sendo violentos, se corrompendo, mentindo, enganando. Antes de serem atletas, eram pessoas que tinham famílias, que foram para a escola, que brincavam na rua, que tinham seus amiguinhos. Os valores que ele aprendeu em casa, ele leva para onde ele está. Se em casa ele tem um bom embasamento moral, aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, aprendeu a ser uma boa pessoa, ele vai crescer e vai se tornar isso também. Então é isso que falta para nós, reformular os indivíduos, para depois pensar em reformular as instituições. Para a gente poder fechar aqui então, Kardec perguntou, né, a gente acabou nem utilizando, há uma medida comum de felicidade para todos os homens? Respondem os espíritos, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e fé no futuro. Aquilo que a gente comentou agora. Para a vida material, de que forma que nós podemos fazer com que todas as pessoas sejam felizes? O equilíbrio do necessário. Você ter aquilo que você precisa para sobreviver aqui nesse mundo. Não há necessidade de luxos, não há necessidade de absolutamente nada. A gente pensa sempre assim, eu preciso... Saiu uma reportagem dizendo que tem um carro da Ferrari que vai chegar aqui no Brasil que custa 2 milhões de dólares. Aí eu fico pensando assim, uma pessoa que compra um carro de 2 milhões de dólares, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quer. Só que cada um faz o que quer. Enquanto que uns têm muitos que são futilidades, outros passam as necessidades mais básicas. Então esse equilíbrio de distribuição de renda depende também da nossa própria conscientização, que eu não preciso ter algo que demande tanto dinheiro assim para poder me dar uma posição social, um tipo de conforto. Ele não vai nem conseguir tirar o carro da garagem, né, Brás? Um relógio de 50 milhões de reais. Então são situações que a gente começa a analisar, que percebe que nós investimos os nossos recursos financeiros para satisfações pessoais, para satisfações egoístas. Não é utilizado, por exemplo, uma fortuna dessa para você melhorar a vida de uma comunidade. Uma vida de uma comunidade se transformaria durante anos apenas com o investimento de uma quantia dessa. Então, na verdade, assim, quando nós nos conscientizarmos de que nós temos o necessário para vivermos confortavelmente, já vai ser o suficiente. Aqui, por exemplo, coloca que para a vida moral, a consciência pura e fé no futuro. Ou seja, o que é a consciência pura? É o caráter, é a retidão, é a honestidade. São as atitudes equilibradas perante o semelhante, fazer ao outro que eu gostaria que o outro te fizesse. E aí, então, e em cima disso também, você entender que você é um espírito imortal e você sabe que aquilo que você vivencia hoje, você vai estender isso para além da vida física. E estender isso significa que você vai planejar a sua vida para poder viver. Lembra que nós conversamos semana passada que nós somos empreendedores? Que nós estamos o tempo todo investindo no nosso futuro? Se você tem uma vida desregrada, egoísta, você está aplicando o seu dinheiro, aplicando o seu recurso que você vai ter que sacar depois. Se você está utilizando isso de uma forma sábia, de uma forma equilibrada, você também está investindo os seus recursos para depois colher o futuro. Então é essa mentalidade que a gente precisa transformar. Enquanto não tivermos, olha a palavra de novo, não tivermos convicção de que isso é uma realidade, a gente vai continuar vivendo nessa eterna ilusão que nunca termina. A Miriam colocou, né, investir na educação, porque às vezes milhões numa comunidade sem organização e consciência não dura, se deturpa, né? Sim, a gente tem tudo. Investir nas bases de uma sociedade, que são exatamente as promessas políticas que nós temos atualmente, eles relatam exatamente moradia, educação, segurança, saúde e emprego. São 5 elementos básicos de qualquer campanha política. Quando isso se tornar uma realidade em todas as partes do planeta, todas as pessoas vão conseguir viver bem. E se você tiver uma base material, você consegue se desenvolver moralmente.
Não adianta você pedir para que alguém seja honesto se ele passa necessidades materiais. Se materialmente ele vive uma vida precária, dificilmente você vai conseguir exigir dele um comportamento moral. Claro que nós temos as exceções, mas na regra, de um modo geral, isso dificilmente vai acontecer. Então ofereça a base material para que moralmente ele consiga se desenvolver. Essa que é a parte fundamental. Agradecido colocou, para que construir uma cidade como Dubai, sabendo que muito poucos irão lá, se pode dar esse dinheiro para os esfomeados da África. A questão é, dificilmente a gente vai conseguir fazer um julgamento. Somente a gente estando numa posição, estando numa posição como aquela, de você ter muito dinheiro, de você poder ter ali o uso que você quiser fazer. Hoje a gente fala assim, não, se eu tivesse esse dinheiro, eu não faria isso. Será? Se por acaso o nosso caminho tivesse sido outro, e esse dinheiro tivesse caído no nosso colo, o que será que a gente faria? Ficaria distribuindo para todo mundo que tem fome, para todo mundo que passa necessidade? Hoje a gente diria assim, claro que eu faria. Tá, na teoria e na prática. Na prática a coisa muda completamente. Então, quando a gente tem uma cultura, quando a gente tem uma tradição, quando a gente tem assim uma educação que veio durante muito tempo, dificilmente a gente consegue mudar de uma hora para outra. Então, no caso dessas pessoas que têm grandes recursos e tudo mais, eles aprenderam a viver assim. Feliz daquele que conseguir utilizar isso de um modo mais produtivo, de um modo mais útil. Do contrário, vai continuar assim ainda. Para a gente poder fechar, a Aprendiz colocou, ainda continuamos escravizando, maltratando e detratando as pessoas, por não concordarmos em sermos preconceituosos com os precisados de misericórdia, achando que ser espírita depende do lugar e posso detonar as pessoas quando não estão estudando ou em lugares espíritas. Devemos ser espíritas e cristãos em qualquer lugar. Temos que dar o exemplo, ainda que seja um exemplo precário, mas que seja um bom exemplo. É aquilo que a gente pode fazer nesse momento. Então, a gente vê que alcançar essa felicidade terrena, ela depende muito mais do que vontade. Ela depende de ações. Porque vontade, de boa vontade, o inferno está cheio, como diz o ditado popular. E dessa forma, então, a gente precisa, na verdade, fazer uma reformulação dos nossos valores, uma reeducação social, uma reeducação espiritual, para que o homem possa começar a ter atitudes mais direcionadas. Porque do contrário a gente vai ter atitudes isoladas, um agindo bem aqui, o outro agindo bem ali, mas na verdade a maioria continua ainda seguindo as mesmas tendências. E quando a gente fala de maioria, pensa que antes de você falar isso para um espírita, você tem que falar isso para um africano. Você tem que falar isso para um russo, você tem que falar isso para um indiano, que são pessoas que estão ali vivendo no mesmo mundo também, que têm as suas culturas, que têm ali as suas necessidades, a sua educação. Aí sim a gente vai conseguir modificar de fato. Bom, fechando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Lembrando que a Vaninha não pôde estar presente aqui na nossa sala exatamente por causa de um compromisso que ela teve agora cedo, ou durante o dia todo, mas amanhã ela está por aqui com a gente novamente. Vai fechar por aqui então. Eu vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer o encerramento para nós, e na quinta-feira a gente volta a tocar nesse tema, a partir da questão 923, que é para a gente continuar as nossas reflexões. Amanhã, daqui a pouquinho eu volto para dar um recadinho para vocês. Brás, você pode subir, meu amigo? Sapinho, já fica para poder limpar a sala depois, tá? Não esquece. Quem chega atrasado faz faxina. Isso, bem lembrado, gente. Na próxima quinta-feira, no dia 30, nós temos o nosso tema livre. Tá? Então não vai ser a continuidade desse tema. A gente lembra que o nosso tema livre é a última quinta-feira do mês. E a gente deixa aqui à disposição para a gente conversar sobre assuntos diversos. A gente para um pouquinho o nosso estudo sistematizado e fala de acordo com os temas que vocês trouxerem. Tá? Então, bem lembrado, quinta-feira agora, o nosso tema livre. Então a gente continua falando sobre esse capítulo do Livro dos Espíritos na próxima terça-feira, no dia 4 de setembro. Bom, passando para você então, Brás.